Então, gente, eu tô me sentindo meio Cebolinha naquele episódio da Turma da Mônica em que ele diz: "Que dia maravilhoso!". E eu não tô falando apenas da escolha do vice do Flávio, que deixou meu coração bem quentinho, e eu vou te explicar o porquê. Mas também porque a mídia, quando quer procurar, ela acha. E dessa vez ela achou que o Marcola, o assessor pessoal do Lula, mentiu pra todo mundo. E isso vai dar muito pano pra manga na campanha. Mas também estou muito feliz porque, lendo as matérias do dia, eu encontrei uma do William Vac no Estadão que foi bastante reveladora. E ela casa direitinho com uma matéria que tinha saído um pouco mais cedo. Alerta de spoiler. Os caras estão com tanto medo que formaram uma espécie de Vingadores às avessas na cara de todo mundo. E quando a descrição sai pela porta, é porque o desespero já entrou pela janela. Tem mais delongas? Pega seu café e deixa de atualizar. Vamos começar pelo fato mega blaster do dia de ontem. Alfredo Gaspar foi indicado como vice do Flávio e eu preciso te dizer que eu já gostava do Alfredo Gaspar quando tudo isso aqui era mato. Você não conhece quem vai ser o seu vice? Então deixa eu te apresentar. Olha, Valões, nenhum policial sai de casa para matar. Policial que sai de casa para matar é policial criminoso. Mas nenhum policial está autorizado pelo secretário a sair de casa para morrer. O policial tem que sair de casa, cumprir o seu dever e voltar para a sua família com vida. Entre 1 milhão de bandidos e um único policial, eu quero que morram 1 milhão de bandidos. Eu quero o meu policial voltando para casa com vida, após cumprir a sua missão. O que nós precisamos é dar apoio ao nosso policial, para que ele trabalhe com a tranquilidade de que efetivamente o Estado não lhe abandonará. Agora, a postura da segurança pública é bem clara. Policial, o bom policial, é o policial que cumpre o seu dever e dentro da legalidade volta para a sua casa. Mesmo que para isso precise tombar a quantidade de bandidos que forem necessários. Gente, Alfredo Gaspar é parente do presidente Bolsonaro? É só não matar, não roubar, tão simples assim. Até hoje os meninos de Lula, não entenderam isso. Incrível. Talvez não tenha entendido porque há quem defenda. Gaspar também foi o relator da ação movida na Câmara dos Deputados que decidiu que Ramagem não poderia ser investigado no STF durante seu mandato. Na época, uma decisão muito corajosa do relator que acabou, mesmo com maioria na Câmara, sendo atropelada pela Suprema Corte. Algo que se tornou praxe. Tô vendo a mídia reclamar que, meu Deus, não vai trazer voto das mulheres. Meus amigos, o cara é da segurança pública. O que nós mulheres queremos? Segurança. Queremos andar na rua em paz. Queremos ser protegidas caso alguém nos viole. Queremos a resposta da justiça. E eu não sei se ficou claro, então eu vou ter que repetir. Esse cara é o Alfredo Gaspar. Então como assim ele não traz voto das mulheres? Não entendi. E outra, o Gaspar não acrescenta na campanha apenas por ser nordestino e da segurança pública, mas também por ter sido relator da CPI do INSS e ter investigado a fundo as ligações do Lulinha e do governo Lula com o assalto aos aposentados. E no momento em que esse assunto está em todos os jornais, uma pessoa que tem conhecimento absoluto do que aconteceu vai acrescentar pra caramba. Esse filho do presidente Lula não tem nenhuma relação com o INSS. Nenhuma relação com o INSS. Não tem nada da Roberta. Não tem nada da Roberta. Onde é que tá a relação dele com o Careca? Onde é que tá a relação dele com o Careca? Tudo é mentira, tudo é mentira, tudo é mentira. Tudo é mentira. O meu vice pediu a prisão do Lulinha. O vice deles voltou à cena do crime, com o Lula. Eu poderia ficar o dia inteiro ressaltando as qualidades do Gaspar, mas todo mundo aí vai ter tempo para se aprofundar no cara legal que ele é. Um grande acerto do presidente Flávio que trouxe para a campanha o peso do combate à corrupção, que já é praticamente institucional. A mídia odiou, o que foi um grande atestado de qualidade. Os moderados vão aparecer dizendo que, oh meu Deus, Gaspar parece o Bolsonaro. Sim, graças a Deus. E como já dizia Olavo de Carvalho, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, meu amigo. Então, moderados, melhorem. A chapa é sim puro sangue no momento em que o retorno ao bolsonarismo raiz traz de volta aquele eleitor que estava meio desconfiado.
E quem está dizendo isso não sou eu, são as pesquisas. Todas elas. Disposição da direita não bolsonarista em votar em Flávio Bolsonaro aumenta. Mas não foi apenas o Flávio que melhorou. O Lula piorou onde ele menos esperava. Porque vocês lembram quanto ele forçou a barra em cima do Trump para ver se o nosso país seria tarifado e ele tentaria surfar novamente a onda dizendo ser atacado pelo povo estadunidense? O quanto ele estava louco para gritar soberania? Pois é, mas parece que um golpe não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro. Relação conflituosa com os Estados Unidos começa a prejudicar Lula, diz diretor da Quest. Parece que o povo brasileiro finalmente percebeu que não quer ser instrumento para ganho político entre os mais desavisados. E essa treta tá gerando muitas repercussões, porque todo mundo aí viu que a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos foi convidada a pegar seu banquinho e sair de fininho, né? Pois é, mas ainda ontem o Marco Rubio veio a público dizer que mais de 200 anos de regras diplomáticas foram deixadas de lado sobre a crise entre Brasil e Estados Unidos. E no meio dessa treta, vocês devem ter visto também que o Múcio, ministro da Defesa, num ataque de sincericídio, disse que se os Estados Unidos invadissem a gente, o melhor que poderíamos fazer era abrir o portão. E seu Múcio, você me jura? Se eu te pedir, você coloca isso no papel para deixar documentado? Mas o que o ministro da Defesa tentou deixar claro, e que na verdade todo mundo sabia, mas fingia de bobo ao aplaudir míssil que parecia cano de PVC nos desfiles, é que contra os Estados Unidos nós não teríamos a menor chance. Então, melhor evitar a fadiga e proclamar que agora é Estados Unidos do Sul para ninguém se machucar. Ah, mas o Lula ficou dodói com isso. Lula manifesta incômodo com declaração de Múcio. E ele ficou incomodado porque como que ele vai ficar gritando que o Brasil vai defender sua soberania enquanto seu ministro da Defesa está dizendo que... Não vai não! Ele não vai não! A economia também entrou no radar da pesquisa Quest, a mais petista da rodada. E nela, quase 70% da população diz que entrar no supermercado ficou muito mais caro. E Paulo Guedes disse certa vez, o apoio acaba quando você não consegue comprar arroz. Ainda mais com um cara que prometeu picanha. Mas isso todos vocês já devem estar sabendo e está em todos os lugares e de forma inacreditável, a mídia está noticiando. Lula em queda livre, mas nem de longe esse é o seu maior problema. Do nada, as matérias sobre o Lulinha que estampavam apenas, e olha, eu disse apenas corrupção, agora também estampam baixaria. Sim, a gente gosta de uma fofoca, portanto, receba! Em processo, a empregada chama Lulinha de marido de Roberta Luquinsiger. Empregada doméstica de anos de Roberta, Zineide Gomes, disse em processo contra a ex-patroa que Lulinha era marido dela. Meu, que babado! Aí, nessa matéria do Metrópolis, eles estão contando que ela processou a ex-patroa porque ela tinha prometido comprar um apartamento para ela e não comprou. E que o problema teria começado, abre aspas, no curso das tratativas, sobreveio situação envolvendo o marido da ré, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido publicamente como Lulinha, num fato que culminou na saída do casal do país. Fecha aspas. Gente, eu achei isso pesado, porque a Roberta tinha uma tatuagem igual, junto com a Renata, esposa do Lulinha. Tadinha! Tadinha, quem vê até pensa, né? Mas, como eu disse, esse assunto é só fofoca. Vamos para a parte em que o filho chora e a mãe não vê. O assessor pessoal do Lula, o Marcola, deu a desculpa pública de que ele pegou dinheiro emprestado com a Roberta, a lobista do careca do INSS, e a pessoa que supostamente repassava dinheiro pro Lulinha, só para ficar claro. Segundo Marcola, ele estava com problemas financeiros devido à chegada de sua filha e que Roberta se disponibilizou a ajudá-lo nessa questão. Vale ressaltar que Marcola ganhava em seu cargo mais de 40 mil reais por mês. E ninguém nesse mundo vai me convencer que esse cara não podia pegar o empréstimo no banco, que ele tinha que pegar o empréstimo com uma lobista associada ao filho do Lula e ao esquema do INSS. O problema é que essa história, que, acredito eu, ninguém levou a sério de tão patética que foi, já caiu por terra. Marcola foi desmentido. Não era empréstimo, era repasse. Marcola ajudou a lobista amiga de Lulinha a chegar à saúde. Segundo o jornal Valor Econômico, Roberta não fez empréstimos ao ex-chefe de gabinete do Lula, mas pagou contas e, em troca, conseguiu acesso a autoridades. Mais precisamente, a pasta da saúde, onde eles queriam vender remédios à base de canabidiol sem licitação, além dos testes de dengue.
E os petistas estão tentando se defender, dizendo que, oh meu Deus, mas eles não fecharam nenhum contrato no Ministério da Saúde. Ô cara pálida, não fechou porque estourou a operação sem desconto. Porque a verdade é que Lulinha e a Roberta já estavam conversando sobre qual seria o melhor país para se enviar o dinheiro, cogitando Luxemburgo como o melhor lugar. Então, assim, passar pano para isso aqui é doença! É nível de passar na porta do CAPS e ser capturado. E aqui entra uma das perguntas mais importantes a serem feitas sobre esse caso, porque as outras eu acho que a PF já tem. Viu, Lula? Em trecho da matéria do Valor Econômico é dito, abre aspas, quando o sigilo do celular da Roberta foi quebrado, Marcola, o assessor do Lula, foi informado que suas mensagens estavam lá. Fecha aspas. Tá, galera, me ajuda aqui. Se quem quebrou o sigilo do telefone da Roberta foi a Polícia Federal, quem foi que avisou pro Marcola que a Polícia Federal tinha encontrado mensagens dele com a Roberta? Quem é que tá vazando informação da operação pro governo Lula, hein? Então, eu até daria meus 3 centavos, mas no Brasil isso aí da cadeia e essa pessoa que eu tô pensando adora processar todo mundo. Portanto, vamos ter que esperar mais um pouquinho para poder descobrir. Mas desconfio eu que André Mendonça já sabe. E em meio ao tamanho da repercussão que o caso Lulinha tomou e atingiu o Planalto em cheio, o Lula tinha que se manifestar. O problema é que ele se manifestou sem antes passar óleo de peroba na cara, porque o Lula teve a pachorra de dizer, abre aspas, quem aqui nunca pediu empréstimo para um amigo? Fecha aspas. Mas a cara de pau não continuou ali, ela continuou, porque em encontro com dirigentes das federações PSOL e Rede, o Lula afirmou que, ao longo da história, denúncias de corrupção foram usadas pela direita para derrubar governos, mas diz que na sua gestão a Polícia Federal tem autonomia para investigar e quem cometer erros vai pagar. Bicho, o cara é tão cínico que ele tá tentando convencer todo mundo que a Lava Jato foi um surto coletivo, que a direita inventou isso para derrubar governos de esquerda. Cara, que culpa que a gente tem se vocês curtem um ilícito? Era pra ficar sabendo e ficar todo mundo caladinho pra, sabe, salvar a democracia? Outra coisa, para de chamar o caso Lulinha de erro, porque não foi erro, meu caro. Foi crime. Viu como que eles estão usando a linguagem pra manipular a opinião pública? Ah, meu filho cometeu um erro, se ele errou, que pague. Ele vai ficar 3 dias sem usar o celular? Pois é, mas apesar da tentativa de passada de pano do Lula, não teve jeito. Marcola, seu ex-assessor pessoal, foi demitido de tudo. Primeiro ele tinha sido afastado do gabinete da presidência e ido parar na campanha. E agora ele foi demitido da campanha. Tá tóxico, viu, seu Marcola? Se ninguém te contou, tô te falando. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Tá, agora deixa eu falar da Suprema Corte do país. A Corte Constitucional, os semideuses do Olimpo. Ou ex-semideuses, né? Porque até onde eu sei, gente tão poderosa não fica tão desesperada. Olha só o que os caras estão fazendo e jurando que ninguém vai descobrir. Lula e Alcolumbre se encontram na casa de Alexandre de Moraes após rompimento. Senador fala em segredo. O senador, no caso aí, é o Davi Alcolumbre, que quando pego foi questionado sobre o que é que você tá fazendo aí, meu filho? E ele respondeu que era segredo. Vale ressaltar que na casa do Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, que promoveu esse encontro, também estava Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, indicado por ele à Suprema Corte. E eu até ia dar meus 2 centavos sobre isso, mas eu tenho medo da democracia do Brasil, então eu vou deixar o Andreasa falar. Isso é um troço inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre têm foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes é um potencial relator de matérias sobre eles, é um potencial julgador de matérias sobre eles. E, no entanto, é anfitrião. Depois eu falo, e é isso mesmo que eu acho, que existe uma bancada do governo Lula no Supremo Tribunal Federal e que essa turma é composta de senadores togados, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, muitas vezes. É a bancada do governo no Supremo Tribunal Federal. Não apenas para resolver problemas legislativos do governo, quando o governo tem algum revés no parlamento e vai lá bater no Supremo para ministro do Supremo resolver, como aconteceu no caso do IOF, o tributarista Xandão, de repente, resolvendo matéria legislativa sobre IOF. Volto aqui a essa questão. É muito pior. É o ministro do Supremo, o senador togado, agindo como articulador político. Todo mundo falando como se fosse natural. Alexandre de Moraes é muito amigo de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é alguém que deveria ser investigado no Brasil. E, no entanto, ministro do Supremo, onde Davi Alcolumbre tem foro, no Supremo Tribunal Federal, amigo do senador da República, presidente do Congresso, articulando o encontro dele, mostrando seu poder, é influente sobre Davi Alcolumbre, articulando o encontro com o presidente da República.
Moraes, ministro do Supremo, recebendo em casa um encontro de natureza política entre o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional. Isso precisa ser tratado com devido escândalo. As coisas vão acontecendo no Brasil, a gente vai normalizando. E também cumprindo esse papel o Cristiano Zanin. Eles são ministros da Corte Constitucional. Eles são guardiões do texto da Constituição. O papel deles é exercer o controle de constitucionalidade. E, no entanto, desabridamente, muito à vontade, exercendo poder sobre os agentes políticos. Pois é, né? Tem aquele negócio que tá meio fora de moda, que é a Constituição, que fala sobre a lei do impeachment. Ministro da Suprema Corte pode sofrer impeachment se tiver atividade político-partidária. Mas parece que isso aí foi revogado, né? E após a gente ouvir tudo isso, a única certeza que fica é: ou a gente faz maioria no Senado, ou esse aí é o novo normal. Não tem outra saída. A eleição presidencial é importante e nós vamos eleger o Flávio, mas sem a maioria no Senado, a gente ganha, mas não leva. Dito isso, deixa eu te mostrar agora a matéria do Estadão que explica exatamente o que é que pode estar acontecendo para esses encontros tão corajosos em meio a tantos escândalos. Eleições acirram disputas internas de grande relevância no STF. Os encrencados em escândalos temem perder a condição atual de intocáveis. E assim, esse encontro foi realmente uma reunião de escândalos, Master e INSS. Poderia ser claramente aquela reunião do "e então, o que nós vamos fazer agora?" E é bem mais ou menos isso que a matéria explica. Vou abrir aspas para um trecho grande, mas muito importante. Presta atenção. As próximas eleições provocam angústia não só em políticos, mas também entre integrantes do STF que enxergam na permanência do atual governo sua melhor chance de sobrevivência. São os encrencados em escândalos que temem perder a condição atual de intocáveis. Eles manobram em dois eixos de atuação que, no fundo, são uma coisa só e operam em sentido de urgência. O primeiro é exercer o que puderem de controle sobre a investigação da Polícia Federal. E isso se dá por laços pessoais, mas também institucionais, como se viu recentemente na tentativa do diretor-geral da Polícia Federal ao acionar a AGU contra o ministro do Supremo, André Mendonça, o principal alvo dos encrencados. Ocorre que todo mundo em Brasília, incluindo o Supremo, se convenceu de que a Polícia Federal já juntou material referente especialmente a Alexandre de Moraes, extraído do celular de Vorcaro. E isso vai parar nas mãos de quem? O caminho natural seria a confecção de um relatório que seria então entregue ao relator do caso no STF, André Mendonça, que o enviaria ao PGR e, na sequência, não importando a posição de Paulo Gonet, ao plenário da Corte para que se decida sobre eventual abertura de investigação contra um dos ministros. Mas esse é o segundo eixo dos encrencados: garantir que André Mendonça esteja em minoria nessa eventual votação. Qual o peso que o clamor popular teria numa situação dessas? O STF já decidiu que não, uma vez, em cima dos achados da Polícia Federal sobre seus integrantes. Mas foi uma reunião secreta. Fariam eles isso de novo? Fecha aspas. E é isso, galera. Quando esse tipo de informação vai parar no jornal em forma de matéria, é porque o segredo já estourou no ventilador. E agora, tá todo mundo no salve-se quem puder. E é nesse momento, quando eles param de planejar e agem pelo desespero, que o tombo costuma acontecer. E é esse tipo de tombo que não rala o joelho. Ele faz a pessoa quebrar a cara. Aguardando os próximos vazamentos. Ops! As cenas dos próximos capítulos. Isso. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais a Yara e ao Antônio, que se tornaram membros ouro, e ao Iberê, que se tornou membro diamante. Muito obrigado por confiarem no meu trabalho. Vocês nem imaginam como é mais fácil continuar a luta sabendo que você não está sozinho na trincheira. O combinado era que no nosso turno, não. E esse trato está mantido. Muito obrigado pelo cuidado que vocês têm comigo. De coração. E para encerrar esse vídeo, uma reflexão. A perseguição contra o Bolsonaro foi a mais brutal da nossa história. Foi cadeia, processo, censura, proibições. Tudo para criminalizar um movimento político. Mas a real é que não era só o Bolsonaro que eles queriam calar. Era um movimento. Era cada um que foi pra rua e acreditou que dava para fazer diferente. E tudo isso que aconteceu também fez parte da sua história. Porque assim, enquanto o Lula voltava para destruir o Brasil com o apoio de certos ministros, você não ficou de braços cruzados, não abaixou a cabeça pro tirano. Você permaneceu firme, fechado com o Bolsonaro. Não é verdade? Agora eu vou te falar uma verdade bem dura. Se quem esteve do lado certo da história não deixar o próprio testemunho, no futuro vai restar só a versão da esquerda que tentou nos destruir. E isso não pode acontecer. Por isso que a equipe do Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico que vai estar nas bibliotecas de todo o país.
Mas esse livro não precisa levar só a assinatura do Te Atualizei. Ele pode carregar o seu nome registrado dentro dele para sempre. Como um objeto de legado para sua vida, uma herança para sua família. E é aí que mora o bonito. Daqui 50 ou 100 anos, o seu neto vai abrir esse livro e vai ver o seu nome registrado na história. E ele vai saber em que lado a família esteve quando o bolsonarismo estava em jogo. Num tempo em que ficar em silêncio teria sido bem mais fácil do que resistir. Nós fomos a verdadeira resistência. Então agora vem o convite. Assinando os planos Prata ou Ouro, seu nome vai ser impresso dentro do livro na página de agradecimentos com um título que ninguém vai poder te tirar. O de fundador dessa obra, no mesmo documento que vai contar tudo o que fizeram contra o presidente Bolsonaro. E quem entrar no plano ouro recebe em casa algo feito para atravessar gerações na parede da sua sala. A placa de membro fundador do Te Atualizei. O que não é enfeite, é praticamente o brasão dessa família. E como membro fundador, você ainda leva o seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e uma cadeira nas reuniões da Elite para a gente conversar e trocar uma ideia sobre tudo isso que está acontecendo. Portanto, se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Nesse teatro inteiro, nesse espetáculo inteiro, quem vai cair primeiro? Lembrando que vence o último que cair. E o combinado é que seremos nós. Mas me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor.